18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 3 minutos em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Você no melhor Mix do Brasil. Boa noite, equipe 18 horas, Rádio Mix. Cíntia Blink. Boa noite, vamos começar. Boa, começando 18 horas. Mix. Inclusive, participe conosco do 18 horas, hein? O nosso WhatsApp está aí à sua disposição, é o 994887592. Queremos saber sua opinião, o que você pensa sobre os assuntos abordados nas reportagens aqui do 18 horas. Manda um alô pra gente. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Amazonas fica em quinto no ranking de mortes violentas em 2023. Cancelamento do Festival Amazonas de Ópera pelo governo Wilson Lima repercute negativamente. Idoso denuncia ao Ministério Público que espera há 6 meses por consulta para fazer cirurgia aqui no Amazonas. Secretário Anuar Samad admite que falta gestão na saúde. Hora 6:04, mais uma vez, boa noite para você em 100,7. Esses seus assuntos e outros, né? Os destaques desta terça-feira, dia 12 de março de 2024. Você confere a partir de agora no ar mais uma edição do 18 horas para você. 18 horas. Olha, tá repercutindo negativamente a decisão desastrosa do governo Wilson Lima de cancelar o Festival Amazonas de Ópera deste ano. O governo alegou falta de recursos, mesmo ainda em março, início do terceiro mês do ano, já acabou a grana. A Secretaria de Cultura alega que não tem 5 milhões de reais para fazer o festival deste ano, o que é totalmente inaceitável. O governo tem um orçamento superior a 30 bilhões de reais, mas não tem 5 milhões para realizar o Festival de Ópera, que é o maior evento do gênero em toda a América Latina, que divulga o Amazonas para o mundo e que impacta positivamente no turismo, na geração de renda local e nas atividades artísticas amazonenses. Realmente não dá para entender essa decisão, essa atitude. Apesar de aumento recorde na arrecadação, o atual governo piorou a educação, colapsou a saúde, instalou o caos na segurança pública e agora investe em sucatear a cultura, que teve grandes conquistas nos governos de Amazonino Mendes. É um governo que não implanta nada de novo, não consegue manter o que existe e ainda pior, faz de tudo para acabar com o que já foi criado e está dando certo. O que foi conquistado pelo povo do Amazonas, como é o caso, né? Um dos casos é o Festival Amazonas de Ópera. E não dá para separar a cultura da educação. O governo que tira investimentos da cultura é o mesmo que não paga trabalhadores terceirizados que fazem a limpeza das escolas e obriga os alunos a limparem as escolas. O governo que cancela o Festival de Ópera é o mesmo que gasta milhões com as empresas dos amigos do poder. É o mesmo que não pagou o Fundeb nem database dos professores. É o mesmo, Cíntia Blink, que deixa faltar merenda escolar nas escolas públicas. É o mesmo que colocou o Amazonas no último lugar no ranking de competitividade dos estados 2023, com nota 0 no indicador que considera o resultado das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, que avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. O governo que cancela o Festival de Ópera é o mesmo que fez o Amazonas perder posições em 2023 no ranking de competitividade dos estados, em 4 dos principais indicadores: educação, capital humano, potencial de mercado e sustentabilidade social. Olha só, hein? Absurdo. O governo que não tem 5 milhões para o Festival Amazonas de Ópera é o mesmo que torra, olha essa, hein? Mais de 290 milhões, hein? 290 milhões com publicidade, com propaganda, com autopromoção. Se levasse a cultura a sério, poderia tirar um pouco da publicidade e investir na cultura, que gera emprego, que gera renda e ainda divulga o Amazonas para o Brasil e o mundo. E a repercussão negativa do cancelamento do Festival de Ópera já tem repercussão nacional. O diretor e editor da revista Concerto, mais importante veículo de divulgação da música de concerto no país, Nelson Rubens, publicou um edital dizendo
que o cancelamento do Festival Amazonas de Ópera é pouco razoável e muito destrutivo. E a repórter Nathalie Moraes tem mais informações. Boa noite, Nathalie. Por que o cancelamento é destrutivo, segundo a revista Concerto? Boa noite, Blink. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Pois é, Blink, mais uma vez, né, o governo do Amazonas, a gestão de Wilson Lima é destaque negativo na mídia nacional. Isso porque a revista mais importante de cultura do nosso país, a revista Concerto, repercutiu de forma negativa, é claro, o cancelamento do 26º Festival Amazonas de Ópera aqui na nossa capital, né? Como você disse, Blink, o diretor da revista, né, e também editor-chefe, o Nelson Rubens com Z, né, ele acabou publicando aí um editorial onde ele afirma, né, que o cancelamento do Festival Amazonas de Ópera é pouco razoável, é muito destrutivo. Ele afirma, né, ele afirma durante ao longo das linhas ali do editorial, dizer que o cancelamento por esse corte não é nada convincente, né? Já que a principal alegação da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa e também do governador Wilson Lima é o decreto, né, publicado de corte de verbas, e eles afirmam que não tem dinheiro para fazer o Festival Amazonas de Ópera por conta da estiagem, da seca histórica que foi registrado aqui no Amazonas em 2023. Mas fica um pouquinho difícil, né? Fica difícil de entender diante de tantos casos, diante de tantas confirmações como vocês falaram aí. A gente já mostra aqui no 18 horas a crise na saúde, a crise na segurança e infelizmente agora a gente está falando de uma crise na cultura, né? E aí ele não deixa ao longo do editorial, das linhas que foram publicadas, ele não fala somente dos prejuízos para a cultura, mas ele cita também aquela situação que a gente falou ontem. O Festival Amazonas de Ópera gera emprego, né, Carlão? O Festival Amazonas de Ópera gera renda para a população ribeirinha, gera renda para o artesão, gera renda para aquela costureira lá de Manacapuru, e toda essa situação foi citada e repercutiu nacionalmente, né? Inclusive ele abre aspas dizendo, né, que é uma compreensão abrangente diante de tantas dificuldades que o nosso estado, né, passa, mas estruturalmente o festival não é apenas cultura. Ele cita ainda que o festival é um instrumento de educação e também de promoção social aqui no Amazonas. É aquela situação que a gente falou aqui no programa ontem, né, Carlão? A partir do Festival Amazonas de Ópera foram fundadas tantas outras instituições de grande importância aqui para o nosso estado, como o Cláudio Santoro, que só aqui na nossa capital, Manaus, atende mais de 3 mil crianças. É muito complicada essa situação, né, Carlão? Né? Né? A cultura cresceu muito mais, né, com esse processo. Exatamente. Inclusive, né, no editorial, ele afirma que é sensato e responsável, né, o argumento da redução de gastos para manter um equilíbrio orçamentário, mas seria, né, sensato se a gente não tivesse tantos gastos como a gente tem, por exemplo, com publicidade, né, Blink? A gente vê que o governo investe muito em muitas áreas, em algumas áreas, e está esquecendo de outras. A gente já cita aqui educação, a gente fala da saúde, segurança. E agora a gente está falando do segurança, e agora a gente está falando aí do esquecimento na pasta da cultura. É isso. E quando a gente fala desse esquecimento na pasta da cultura, lembrando que a gente está falando de um festival que não é todo mundo que pode ter acesso a qualquer momento. Realmente só tinha esse aqui na América Latina, né? O maior que tinha. Então, eu tô falando, mas eu tô na esperança de ainda ter. Pois não é tanto dinheiro, né? São 5 milhões. Nós não estamos falando de 50 milhões. E o detalhe, tem retorno que supera isso. A mídia nacional, né? Aquilo ainda no editorial, ele afirma não compreender como é que o principal festival de ópera do país, que mostra aos olhos do mundo a civilidade e a civilidade humana que existe aqui na Amazônia. Inclusive, ele fala,
né, que aos olhos do mundo, a nossa região lá fora, que o Amazonas hoje só é associado à Amazônia das Queimadas, à Amazônia do garimpo ilegal, o genocídio indígena, né? E aí ele não entende que desta forma seja limado da agenda do governo do Amazonas, né, um festival de tanta importância. Ele inclusive diz que essa decisão do governador Wilson Lima é uma decisão razoável e muito destrutiva, né? Ele volta a falar essa destruição para a cultura do nosso estado. E infelizmente, Blink, essa é uma realidade que o mundo tem hoje da nossa região, já que essa é a imagem que é vendida mundo afora. Agora, a imagem é descaso com a cultura total, né? Desprezo pela cultura, digamos assim. Pois é, Carlão. E aí ainda, né, segundo o Nelson Rubens com Z, né, não é razoável o poder público cancelar esse que é um dos mais exitosos projetos de educação e cultura realizado aqui no Brasil, né? E aí ele cita todos os projetos que foram criados a partir do Festival Amazonas de Ópera, como, né, a Orquestra Amazonas Filarmônica, o Coral Amazonas, o Coral do Amazonas, a Amazonas Jazz Band, o Balé Folclórico do Amazonas, a Central Técnica de Produção Teatral do Brasil, como a gente falou ontem, né? Muitos dos festivais que acontecem pelo Brasil afora precisam, né, dessa autorização da Central Técnica aqui do Amazonas, e todo, né, é uma cadeia toda que vai ser afetada com o cancelamento desse Festival Amazonas de Ópera. A gente espera, né, que o secretário de Cultura do nosso estado esteja ligadinho aqui na Mix, assim como o governador Wilson Lima, e possam rever toda essa situação, já que além, né, de prejudicar a cultura, a gente vai prejudicar a educação, a gente prejudica a economia, já que o festival é geração de emprego, de renda, de cultura, de turismo para nossa região, já que a gente acaba recebendo não somente artistas do mundo todo durante os mais de 20 dias aí de Festival Amazonas de Ópera, mas a gente também recebe turistas do mundo todo que movimentam a nossa economia, e essa é sim uma janela de visibilidade da nossa Amazônia para o mundo. É isso, Blink, eu falei tanto do nosso querido amigo André Meirelles, olha só eu cometendo a gafe aí também. É isso, Blink, Carlão, né? A gente volta a reforçar aqui, né, que a gente pede uma resposta da Secretaria de Cultura e Economia Criativa dessa situação. A nota a gente já tem, a gente já entendeu que é por corte de gastos, mas a gente realmente espera que toda essa situação seja revista. Blink, Carlão. Beleza, Nathalie Moraes, 6h16, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. A gente segue aí, né? Infelizmente não é só esse problema que nós temos. Vamos falar agora do colapso na saúde, que é o Ministério Público do Amazonas investiga possível inércia e omissão por parte da Secretaria de Saúde do Estado quanto à consulta de um paciente de 74 anos, Blinken. O idoso precisa fazer uma cirurgia há cerca de 6 meses, isso mesmo, há 6 meses, por atendimento com um cirurgião ortopédico para avaliar os exames pré-cirúrgicos. Vamos aos detalhes com Rodrigo Soares. Essa história começou ano passado, quando um idoso de 74 anos, diagnosticado com sinovite e tenossinovite, inflamações nos tendões, recebeu a informação de que teria que fazer cirurgia para melhorar a saúde. Na ocasião, no dia 12 de agosto de 2023, ele foi cadastrado pelo Hospital Adriano Jorge, onde foi atendido no sistema regulador, o CISREG, para o retorno com um cirurgião ortopédico para a avaliação dos exames pré-cirúrgicos, mas até o momento ele não recebeu previsão de agendamento pelo Sistema Público de Saúde. Com a situação se agravando, a família procurou a Promotoria de Justiça em defesa dos direitos humanos da pessoa idosa. Na sexta-feira passada, dia 8, o promotor de justiça, Vitor Fonseca, publicou portaria abrindo inquérito civil para investigar por que a Secretaria de Saúde do Amazonas ainda não marcou a consulta de retorno do idoso. Antes de instaurar o inquérito, o Ministério Público enviou ofício solicitando da Secretaria de Saúde do Estado informações sobre o atendimento, mas a Secretaria não enviou resposta ao Ministério Público.
Em janeiro deste ano, ao questionar o Hospital Adriano Jorge da demora no atendimento ao idoso, o Ministério Público foi informado que o idoso faltou à consulta marcada no dia 11 de dezembro do ano passado. O promotor de justiça Vitor Fonseca fez uma audiência com o paciente em 22 de janeiro deste ano e o idoso disse que nunca o hospital lhe informou da tal consulta agendada. O idoso ainda informou ao Ministério Público que esteve pessoalmente no Hospital Adriano Jorge uma semana antes do dia 11 de dezembro para saber se já tinha previsão de sua consulta e lhe disseram para aguardar, pois a consulta ainda não havia sido marcada. Para o coordenador adjunto da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Amazonas, o advogado Celso Valério, o CISREG veio para facilitar e desburocratizar o atendimento na saúde, mas a SES tem usado a tecnologia para burocratizar os atendimentos. Essa espera demasiada, desnecessária, sem justificativa, aí avisam que informaram ao paciente, enquanto que não provam que houve a devida informação. Então é uma falha gravíssima da saúde pública, desse tipo de prestação de serviço, através dessa tecnologia que, ao nosso ver, não funciona. Esse CISREG, desde quando foi implementado, ele só dificulta a vida das pessoas que utilizam, porque qualquer agendamento, qualquer coisa que você faça, acesse o CISREG, agende no CISREG, só que você não resolve a sua vida. 6 meses para dar uma resposta para um cidadão que está necessitando de um procedimento cirúrgico, isso é incabível, inclusive fere o artigo 97 do Estatuto do Idoso, sendo passível, inclusive, de procedimento penal, que está negando assistência à saúde do cidadão. A portaria do Ministério Público diz ainda que o paciente não mudou de endereço e nem de número de telefone, ambos registrados no CISREG. O Ministério Público também solicitou da Secretaria de Saúde que enviasse documentos comprovando que entrou em contato com o idoso para lhe avisar da consulta, mas a SES não encaminhou nenhum comprovante. Diante disso, foi aberto inquérito civil para a coleta de provas para serem enviadas à Justiça. O 18 Horas tentou falar com o promotor de justiça Vitor Fonseca, mas até o fechamento desta edição ele não enviou resposta. A Secretaria de Saúde do Estado também não se pronunciou sobre o fato. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. É desnecessário dizer que o que está acontecendo, na saúde do Amazonas é criminoso, porque é muito claro isso, é um fato, O que deixa a gente mais perplexo, que a gente fica indignado, inclusive, é que ninguém faz absolutamente nada quem deveria fazer, E vidas continuam sendo perdidas por falta de gestão, por falta de comprometimento de uma série de setores aí com a saúde. E o secretário de Saúde, Anwar Samad, reconheceu a falta de gestão na Secretaria de Saúde. Vamos aos detalhes com o repórter André Meireles. Boa noite, André. Então, quem presta serviço no sistema de saúde não tem a garantia de que vai receber pelo serviço prestado, é isso mesmo? Vamos lá, muito boa noite, Blink, boa noite, Carlão, e boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Olha, essa conclusão é da fala do deputado estadual Wilker Barreto, que falou durante uma sessão ali na Assembleia Legislativa do Amazonas. Ele denuncia a falta de gestão por parte do governo do estado, claro, na área da saúde, considerando que o secretário de saúde aqui do estado, Anwar Samad, que quem presta serviço no sistema de saúde não tem a garantia de receber pelo serviço prestado, A gente vai acompanhar agora a fala do deputado Wilker Barreto falando aí, fazendo essa denúncia, onde ele coloca, inclusive, duas falas, na verdade. Tem aí o Wilker Barreto falando deputado e dentro ele coloca aí a fala do secretário de saúde, Anwar Samad, E, inclusive, essa fala aí é sobre a situação da saúde aqui do estado do Amazonas, E depois dessa fala aí do secretário, Anwar Samad, o deputado vai continuar aí falando, que ele está assumindo publicamente, que ele fala inclusive do governo aqui, do governador Wilson Lima, que se o governador continuar ali mantendo o cargo do secretário, ele está assumindo publicamente que essa incompetência gerencial. Quer ver? Vamos conferir.
Atenção. Sabe por que a saúde do Amazonas não melhora, deputado Rosinha? Eu vou deixar o secretário falar novamente. Eu quero dizer o seguinte: a saúde de urgência e emergência de SUS aqui no Amazonas, deputado, como vice-presidente do Conab, eu posso afirmar aos senhores, é uma, atenção, urgência e emergência de SUS é uma das melhores que nós temos no país, estruturalmente falando. Será que ele não foi no 28, no João Lúcio, no Platão, nas UBS, no Delfina? Será que o Delfina não é porta fechada, né? Que a gente não consegue nem entrar. Como é que o secretário vai buscar melhorar se ele já acha que está bom? E não está, senhores. O negócio é sério. Se o governador o mantiver no cargo, ele está assumindo publicamente que essa incompetência gerencial tem a sua anuência. O governador Wilson nem pode cobrar muito lá no ar, porque ele também não sabe. É um cego guiando o outro. É o que acontece hoje na saúde do Amazonas. Por isso que eu falo, quem não tem preparo e quem não tem experiência e formação acadêmica, o maior exemplo do caos é só pegar a gestão do atual governador. 18 horas. Olha aí, Blink, Carlão e ouvintes, a gente conferiu agora a fala aí do deputado estadual Wilker Barreto, né? Durante uma sessão na Alean, ele estava denunciando aí o que de fato já foi inclusive denunciado até mesmo aqui no programa 18 horas, né? Aqui a gente já trouxe várias situações, várias denúncias na área da saúde, inclusive por pacientes, funcionários, até outras autoridades também, denunciando aí essa falta de gestão competente aqui na saúde pública do estado, né? Que segundo, não só o deputado, essa fala que a gente ouviu agora, mas com outras pessoas que trouxeram denúncias aqui da situação que está a saúde, alegando aí que está um caos total, né? Então, inclusive até mesmo o Ministério Público aqui do Amazonas, no dia 5 deste mês, informou que emitiu uma recomendação com o objetivo de assegurar o acesso aos serviços de saúde aqui em Manaus, especialmente ali nos hospitais e pronto-socorros e serviços de pronto atendimento, prestadores de serviços de saúde aqui do estado, né? O Ministério Público do Amazonas, com esse pedido aí, ele apura possível conduta ilegal na recusa de atendimento médico nas unidades de pronto atendimento, que são as UPAs, e hospitais de pronto-socorro de Manaus, mediante triagens feitas por profissionais de segurança ou recepcionistas que pelo cargo não dispõem dessa atribuição, né? Nem conhecimento ou preparo técnico para atuação, né? Ou seja, que estava sendo feita aí triagens segundo informações aqui do Ministério Público do Amazonas, por quem não era profissional dessa área, que teria que fazer, e até mesmo algumas pessoas acabavam não recebendo atendimento ali no local, né? Então, por isso foi feita essa recomendação, que também adverte que a Secretaria de Estado de Saúde aqui do Amazonas determine a todas as unidades de saúde da rede pública estadual, não só em Manaus, mas em todo o estado do Amazonas, a expedição de certidão de não atendimento quando solicitado pelo usuário, isso para facilitar aí o mapeamento gerencial da rede. Ou seja, se a pessoa não receber atendimento, tem o direito aí de pedir esse certificado de que não foi atendido e qual unidade ele não está querendo atender ali, já que é um direito do cidadão chegar ali, né, no hospital, no pronto-socorro aqui do estado e receber esse atendimento. Inclusive, o Ministério Público destaca que o não cumprimento da recomendação vai resultar na adoção de medidas judiciais cabíveis. Blink e Carlão. Esse não atendimento é um papel que é dado? É um certificado mesmo, que vai estar ali o motivo, a motivação do porquê as pessoas não estão sendo atendidas naquele momento. Por exemplo, se você chegar doente ali e algum SPA, por que não estão atendendo? Não tem aqui os que ficam ali, né, no atendimento, recepcionista, não tem médico, o que não tem aqui? Então tem que especificar o motivo ali de não ter sido atendido. É como se você recebesse um atestado médico ali, vai ter que receber o atestado de não atendimento. Ok, então o Wilker Barreto não falou acontece que é um cego guiando o outro. Vambora, Carlão. 6 horas e 27 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hoje teve deslizamento de terra
em obra que já estava embargada, deixando 2 trabalhadores feridos. 2 homens soterrados foram resgatados pelos bombeiros e levados para o hospital. A repórter Nathalie Moraes volta para falar sobre essa ação. Nathalie, ao menos 10 homens trabalhavam na obra que não tinha autorização para ser executada? Exatamente, Blink, né? Essa era uma obra irregular, né? Estava acontecendo, realizada na Zona Norte aqui de Manaus. E aí o Francisco Camilo de Souza, de 57 anos, e o Igson Oliveira Matos, de 32, foram soterrados, né? Durante esse deslizamento de um barranco. No momento em que eles trabalhavam, né? Vale a gente reforçar que esse canteiro de obra era uma obra particular e tudo isso aconteceu no conjunto Duque de Caxias, no bairro de Flores, na Zona Norte aqui da nossa capital. Uma equipe do Distrito de Obras da área atuava em um canteiro próximo e foi acionada para auxiliar no resgate com a retirada, né, aí do barro, utilizando uma retroescavadeira. Um dos trabalhadores, né, foi socorrido ali de imediato pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Já a segunda vítima foi a mais atingida, né, ficando com o corpo ali totalmente soterrada, e as equipes do Corpo de Bombeiros precisaram ser acionadas. Elas foram até o local e assim, Blink, Carlão, foi um momento de desespero, né, porque assim, eles realmente conseguiam ouvir a vítima pedindo para que não deixasse ele morrer de qualquer forma, né? Ele gritava, dizia, né, aqui em Manaus a gente tem esse hábito aí de chamar as pessoas de mano, e ele dizia: mano, não me deixa morrer, não me deixa aqui sozinho. E por isso as equipes do Corpo de Bombeiros identificaram que o homem estava consciente e fizeram aí a abertura para que ele conseguisse respirar e fazer o uso do oxigênio até que conseguissem, né, realmente tirar todo o barro e tirar ele dali daquela situação com segurança. E aí depois do resgate, né, esse operário ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. A gente conversou com o André Pedrosa, ele que é morador ali da área, e ele teme, né, agora que mais algumas casas tenham ficado comprometidas com essa obra irregular que está acontecendo lá no bairro de Flores, no conjunto Duque de Caxias. Vamos conferir aí o que disse o André. Beleza. Eu tava ali atrás arrumando umas coisas perto da piscina e eu escutei o barulho. Eu vi os meninos gritando: corre, 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 caiu a terra em cima de todo mundo. E aí tinham 2 rapazes. Aí na sequência, de novo, outro desabamento. E aí conseguiram tirar um dos rapazes e o outro ficou soterrado. Por sorte, o pessoal da prefeitura tava aqui, que estão fazendo uma obra, a gente conseguiu mobilizar, o pessoal ficou ali, conseguiu com a reta mexer um pouco ali. Só que completamente fora do padrão. Não tem uma placa, uma sinalização, a gente não sabe se isso está regular. A casa está comprometida, é uma área de risco. A qualquer momento isso pode desabar. A minha casa, a casa do Major, a casa do resto do pessoal aí. 18 horas. Blink, Carlão, nós ouvimos, né, aí a fala do André Pedrosa, ele que é morador lá do conjunto Duque de Caxias, vizinho aí dessa obra irregular que acabou soterrando esses 2 trabalhadores que felizmente foram resgatados com vida, né? E aí depois desse resgate, as equipes da Defesa Civil do município foram acionadas para avaliar as residências que podem estar em situação de risco, né? E identificar ali se a obra está sendo feita de maneira irregular ou não. E aí a gente conversou com o diretor de operações da Defesa Civil aqui da Prefeitura de Manaus e ele falou um pouco mais pra gente de como é que tá a situação lá no local. Vamos conferir. Essa obra está irregular porque não tem um tapume, não tem uma placa, não tem um RT, não tinha nem sequer uma pessoa responsável de engenharia aqui, um engenheiro civil para dar o apoio a esses trabalhadores. Temos 3 casas aí em cima que a gente vai fazer uma avaliação agora há pouco e nós vamos paralisar essa obra nesse momento, a equipe do Improviso, para ver as documentações dessa empresa até que ela prove o contrário. Tanto é que o trabalhador estava trabalhando com a própria roupa do corpo aí, isso é muito irregular. A princípio a gente vai lá conversar com os moradores, fazer uma análise técnica, se for o caso até interditar e retirar as famílias. 18 horas. Blink, Carlão, nós ouvimos aí a fala, né, do José Mendes, ele que é diretor de operações da Defesa Civil. É muito importante, né, Blink, a gente ter ali os equipamentos de proteção em qualquer situação. E quando a gente fala de obra, a gente sabe dos riscos que tem. Olha só, felizmente essa história teve um fechamento sufoco, positivo, né, mas foi um susto e tanto na manhã de hoje. Eu, inclusive, né, estava trabalhando ali na situação. Foi bastante complicado, mas felizmente eles foram retirados com vida. Blink, Carlão, boa noite. Beleza, Nathalie Moraes.
Agora 6h32, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Fala aí, chegou a hora, atenção, você que curte aí os bastidores da política amazonense, quer saber o que está acontecendo na nossa política, ela, Cíntia Blink. Tô aqui. E divide aí novamente a apresentação hoje do 18 horas comigo e vai falar sobre política. Já tem as novidades aí, Blink. O Tribunal Regional Eleitoral, por exemplo, cassou o mandato do vereador Antônio Peixoto. E por quê, Blink? O que foi que aconteceu com o vereador Antônio Nome Peixoto? grande, né? Tribunal Regional Eleitoral. TRE, né? Vamos resumir. Exatamente, o TRE, mais conhecido, famigerado TRE. Sempre a gente fala aqui de multas e tudo mais. Isso. Dessa vez o assunto é o vereador Antônio Peixoto. Na verdade, a gente já falou dele aqui em outras épocas, mas Sim. esse assunto volta porque, né, tem votação e aí não define, tem pedido de vista e tudo mais. O que acontece? Antônio Peixoto é do Agir, do partido Agir, que estava ali suspeito de ter cometido fraude durante a eleição, que é a fraude de gênero, aquela que coloca ali a cota mínima de mulheres, mas é só para fazer de conta. Aí coloca o nome da mulher, e a mulher não faz a campanha, não parte ali para conseguir os votos. Foi identificado que uma das mulheres não participou realmente. Ela deu ali a desculpa, falou que ela estava cuidando do marido que estava doente, mas se entendeu que não teve documentos robustos o suficiente para sustentar essa justificativa. Então, entendeu-se que todos os votos do partido são perdidos. Nisso, Antônio Peixoto, que foi vereador votado ali pelo Agir, que recebeu os votos pelo Agir, ele perde também a candidatura, mas ainda dá tempo dele entrar com recurso. Então essa história ainda não acabou. Ele não imediatamente perde o lugar lá na Câmara, mas ele tem que entrar com recurso e tudo mais. Se acontecer realmente dele perder a vaga na Câmara Municipal de Manaus, quem entra, olha só que engraçado, não é o Isaac Tayá, porque o Isaac Tayá foi quem entrou com essa ação. Mas ele não é o suplente, no caso? Ele não é o suplente, ele é o suplente do François, que é outro vereador que até outro dia era líder do prefeito. Sim. Aí sim, ele seria suplente. Mas no caso do Peixoto, o suplente é o Pai Amado. O nome do ex-candidato é Pai Amado. Então entraria ele pelo Avante, exatamente. A gente conhece Peixoto? Também não. Conhece Pai Amado? Também não. Então, é isso basicamente. Sairia Peixoto, mas a gente tem que ver, tem que ficar transitado em julgado, né? Acabar até o finalzinho dessa história, aí entraria Pai Amado. Carlão. Beleza. Que parece que deu certo, né? Não sei. O deputado Roberto Cidade está prometendo aí uma grande festa para assumir a presidência do Diretório Municipal do União Brasil aqui em Manaus. E além do governador Wilson Lima, ele promete que vai levar mais de 20 deputados e também 20 vereadores. E a festa, né, vai ser uma festa de arromba, né? E vai ser na quadra da Escola de Samba Aparecida. Deu certo, então, esse processo todo aí que nós estamos observando já há algum tempo, Cíntia? Olha, o Cidade tem muitos atrativos, né? Ele botou samba num sábado, aí realmente vai aparecer todo mundo. Vão ser 20 deputados, lá, com certeza. 20 vereadores, o Wilson Lima. É um povo que não recusa esse tipo de evento, ainda mais em ano eleitoral. O que acontece? Roberto Cidade já era a bola da vez para assumir o União Brasil no município, em Manaus, né? A gente sabe que o presidente do União Brasil no estado do Amazonas é o governador Wilson Lima, e em Manaus já seria ali de Roberto Cidade. Qual que era o mistério? Ele já assumiu oficialmente. Qual que é, o que a gente estava esperando, qual que seria a novidade nisso tudo? Seria a Cidade assumir como pré-candidato ao lado de Wilson Lima, porque o Wilson Lima é um apoio muito importante, então ele iria de fato ali assumir Roberto Cidade, sabe? Ia deixar de ser só uma paquera e virar de fato um namoro real oficial para todo mundo ver. Isso não aconteceu ontem, quando ele assinou aí que é o novo diretor, o novo presidente municipal do União Brasil. Então, por enquanto é só isso. Ele é só isso. Não está confirmado ainda a pré-candidatura. Exatamente. Certo. Agora a promessa é que no sábado, com toda essa gente reunida, 20 vereadores, 20 deputados, governador Wilson Lima, ele vai sim ser lançado como pré-candidato a prefeito de Manaus. Ele já age como pré-candidato em toda publicação que faz, enfim, da toda a forma
que age, fala alfinetadas. Esse é bom de alfinetada, viu? Cidade sempre me faz ter matéria sobre isso. E é o que a gente espera pro sábado. A promessa é essa, vamos ver. Expectativa. Sim. Cintia, eu já estava esperando essa aqui, eu só estava aguardando o momento. Trata-se do... Você tá ansioso pra falar do Bezerra? Trata-se de Heron Bezerra. Temos aí mais um pré-candidato a prefeito, Heron Bezerra, que é do PCdoB, né? Que é Partido Comunista do Brasil. Ele entrou no páreo. Aí conhece, Carlão conhece tudo de comunismo, de esquerda, eu tô vendo, hein? Olha só, o que acontece? Existe uma federação de PCdoB, PV e PT. PT é aquela história que a gente já sabe, que não se ajuda, não se atrapalha, mas também não vai pro lugar, não vai pra nada, porque não sabe se vai apoiar alguém, não sabe se vai lançar um candidato, só de candidato tem pelo menos uns 4 ali dentro. Só que a união é PCdoB, PV e PT. Então, tem que ser decidido entre a federação, não é a escolha só do PT, nem só do PCdoB, nem só do PV. Nacionalmente, é do PCdoB agora a vez de escolher quem vai ser o pré-candidato. E Heron Bezerra disse que quer ser o pré-candidato e nacionalmente ele acredita que ele vai ser o candidato da esquerda. Vamos ver o que acontece, mas temos aí Heron Bezerra ressuscitando para o mundo político daqui em plena eleição 2024. Carlão. Beleza, Cíntia Blink, então vamos aguardar, né, esses acontecimentos aí, que daqui até outubro, né, muita coisa ainda vai rolar, não é isso? Sem dúvida. Cíntia Blink, os bastidores da política amazonense, 6h39, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Muito bem, agora nós vamos para Brasília, ok? Vamos falar com o nosso correspondente, Cadu. Lá em Brasília, Cadu, é o Carlos Eduardo Matos, boa noite. Olha só, o presidente Lula anunciou hoje 100 novos institutos federais no país, 2 são no Amazonas. Do que se trata, na realidade, esses institutos? Cadu, boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cíntia Blink. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Eu estou aqui na Câmara dos Deputados, onde falo com vocês ao vivo. E hoje pela manhã, Carlão, no Palácio do Planalto, o presidente Lula anunciou que o governo vai construir 100 novos institutos federais em todo o país. Investimento total de 2,5 bilhões de reais. Com as novas obras e 1,4 bilhão de reais para reformar os institutos que estão em funcionamento. Esses novos institutos, Carlão, vão abrir aí, a previsão é de 140 mil novas vagas para os alunos em dezenas de cursos técnicos. Boa. E esse programa contempla o Amazonas, uma unidade em Manicoré, na Calha do Madeira, e outra em Santo Antônio do Içá, na Calha do Solimões. Esse investimento, Carlão, vai ser muito importante, porque vai levar qualificação de nível técnico para os jovens do interior do estado. Eu lembro que a UEA, logo que foi criada, cumpriu essa missão, né, de levar curso superior para os municípios mais distantes da capital. Acho que você lembra disso, essa pujança, né, essa esperança de levar cursos profissionalizantes, curso superior para os jovens do interior. E agora vem essa promessa de criar dois IFAM, né, que vai beneficiar não só Manicoré e Santo Antônio do Içá, mas também os municípios das Calhas do Madeira e do Solimões. Vai ser bom para todo mundo, não só para essas cidades, mas para a região inteira. Que legal. A bancada do Amazonas, Carlão, sabe muito bem que essa medida do governo Lula é importante. Por isso que alguns deputados participaram dessa cerimônia no Palácio do Planalto. Entre eles aí o Sidney Leite e o Saulo Viana, cada vez mais próximos do governo, gravaram vídeos, fizeram live lá, acompanharam o presidente Lula, tiraram fotos, enfim. A gente percebe esses movimentos de muita proximidade com o governo Lula, 2 parlamentares da nossa bancada. A gente sabe que a nossa bancada é muito centro, né? Nem lá, nem cá. Mas hoje... É em cima do muro o nome disso, Carlão. Cadu. Um pé em cada canoa, né? Mas é isso. Esses 2 fizeram esse movimento que acho importante. O Adail estava aqui, mas ele só se valeu mesmo do discurso parlamentar lá no plenário da Câmara, onde ele falou, parabenizou e tal, anunciou esse investimento. Apenas isso. Legal. É isso. Carlão e Blink. Cadu, hoje teve reunião de urgência entre os parlamentares da bancada do Amazonas e entidades da indústria para discutir Zona Franca de Manaus na reforma tributária. O que está acontecendo?
Blink, volta e meia, a Zona Franca de Manaus é assunto aqui na Câmara, viu? E com a proximidade da retomada dos debates em torno da reforma tributária, o assunto vai ficando mais quente, né? A gente sabe que nem todo mundo engoliu direitinho a Zona Franca de Manaus quando ela passou no texto da reforma tributária no Senado, né? E qual é que é a preocupação da bancada do Amazonas nesse momento? É que no meio dessa regulamentação que vai começar, o governo federal e o Congresso aprovem leis que sejam ruins para a Zona Franca, que lá na frente enfraqueçam o nosso modelo econômico, que deixe a Zona Franca menos atrativa, menos competitiva. Isso pode comprometer a geração de empregos a médio e longo prazo, né? Então hoje, Blink, os deputados Paulderney Avelino e Sidney Leite se reuniram com representantes do CIAN, que é o Centro das Indústrias do Amazonas, da Eletros, e também com consultores tributários renomados, né, como o Tomás Nogueira, que foi superintendente da SUFRAMA, que também foi secretário da Fazenda, o Afonso Lobo, que foi secretário de Fazenda também, e o Marcelo Pereira, que foi superintendente da SUFRAMA e que agora é o assessor técnico do Paulderney Avelino. Essas três feras aí estiveram numa reunião que foi a portas fechadas, Blink, mas a ideia desse time é se antecipar ao governo Lula, elaborar uma proposta de regulamentação no que se refere à Zona Franca e encaminhar esse texto ao governo federal antes que o governo encaminhe o seu texto, para que haja uma margem de negociação, entendeu? Então, por isso que é uma tentativa de se antecipar. Então, eu falei com o deputado Sidney Leite, Blink, e ele nos deu uma noção do que está sendo discutido, né? Vamos ouvir. O que a gente tem vindo aqui em torno de 3, no máximo 4 projetos de lei complementar, certo? No sentido de encaminhar para a Câmara. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos antecipando e construindo uma proposta que nós vamos dialogar com o governo. Esse é o objetivo. E o que seria o objeto dessa proposta? São várias questões, né? Porque a gente tinha um IPI que tinha um modelo, agora nós temos um outro IPI que funcionará como uma barreira, né? Nós temos detalhes dessas questões que são tratados em relação à Zona Franca. Então, aquilo que saiu do texto, nós precisamos ter uma proposta que a gente possa regulamentar e garantir as vantagens de quem está lá dentro, mas também de quem está fora. Nosso interesse não é prejudicar ninguém, porque tem setores que produzem na Zona Franca e produzem fora da Zona Franca. 18 horas. Muito bem, Cadu, tudo certo aí. É com você. Carlão, essa questão, então, esses dois parlamentares, Paulderney Avelino e o Sidney Leite, trouxeram o staff econômico da zona que é especialista em Zona Franca de Manaus para tratar do assunto aqui em Brasília, especificamente na Câmara dos Deputados. Então, o objetivo aí é se antecipar, como eu falei, e é um assunto muito importante, porque como eu disse agora há pouco, nem todo mundo engoliu esse assunto, a questão da Zona Franca de Manaus, principalmente as bancadas do sul e sudeste do país consideraram que a Zona Franca foi privilegiada, né? Inclusive a imprensa, a grande imprensa aí, paga pela indústria paulista e a indústria sulista, meteram pau na Zona Franca de Manaus, né? Digamos assim, dizendo que a Zona Franca saiu muito privilegiada, que outros estados reivindicam também privilégios na mesma medida da Zona Franca de Manaus, mas puro desconhecimento, né? A falta de entender que o Amazonas precisa dessa vantagem e vem utilizando bem desses benefícios, preservando a floresta, preservando a Amazônia, coisa que o Sudeste e o Sul não vem fazendo, né? Então é isso, vamos aguardar, vamos ver que proposta que a bancada do Amazonas vai apresentar ao governo e esperamos que tudo se saia de forma positiva para o nosso estado. Né? Cadu, a gente está sempre torcendo, inclusive, porque nós estamos sempre na berlinda, né, cara? A gente nem sabia que o Sul e o Sudeste sabiam que eram outros estados. Tem sempre alguém apontando alguma coisa aqui pra gente. Cadu, tem 2 minutinhos agora, olha aí que bacana pra você. Ó, coisa boa. Então eu tenho 2 assuntos. Manda aí, Cadu. 2 assuntos rápidos. Então, hoje o Tribunal Superior Eleitoral,
inaugurou um centro integrado de combate à desinformação e defesa da democracia. Esse é o nome, viu? Esse centro integrado, ele vai trabalhar exclusivamente, Carlão, no combate à desinformação, no combate aos discursos de ódio, discriminatórios, antidemocráticos. A gente sabe que nessas eleições municipais vai ser meio que sem freio, né, Carlão? O que não vai faltar é fake news, o que não vai faltar é conteúdo manipulado, fotos e vídeos, tudo no sentido de agredir os concorrentes, né? E vai ser muito difícil o eleitor saber o que vai ser verdade e o que vai ser mentira. Esse centro, Carlão, vai auxiliar os tribunais regionais eleitorais a fiscalizar a utilização regular dessas ferramentas de inteligência artificial pelas campanhas, incluindo a identificação, o combate aos deepfakes, simulações, fabricações de imagem, de vozes de pessoas para tornar real um discurso, enfim. Então, a gente sabe que hoje nas eleições uma grande ferramenta para ganhar voto é a polarização, né, Carlão? E no meio desse processo, muita gente acaba fazendo discursos antidemocráticos, discursos de ódio, no sentido de chamar a atenção, de ganhar a paixão do eleitor. Então, o TSE está de olho nisso e hoje também teve reunião com todos os presidentes dos tribunais regionais eleitorais, inclusive do Amazonas, para fazer a inauguração desse centro integrado. Agora, Carlão, nesse momento, para a gente encerrar, a Câmara dos Deputados está discutindo no plenário um projeto de lei de autoria do governo que prevê a isenção do pagamento do imposto de renda para os trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos. A gente falou sobre esse assunto, aquela vacilada do governo que deixou passar, acabou passando a questão do salário mínimo e tabela do imposto de renda, não combinou as duas coisas e por pouco muitos trabalhadores iam pagar no contra-cheque imposto de renda. E agora esse tema está sendo discutido, né? Estão aí entrando com projeto de lei para ver se essa atualização seja automática na faixa de isenção nos próximos anos. Mas está rolando uma briga muito feia agora entre os parlamentares da base do governo e os parlamentares da oposição que estão cobrando a promessa do presidente Lula do imposto de renda naquele valor de R$5.000. Vamos ver como é que fica essa briga. Tá apenas começando. Beleza, Cadu. Até amanhã. Um abraço pra vocês, galera. Abração. Tchau. Agora 6h50, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora vamos conferir tempo e temperatura, previsão do tempo para amanhã. Com ela, Cíntia Blink. Previsão do tempo. A previsão do tempo para esta quarta-feira é de sol com algumas nuvens, possibilidade de chuva. E a temperatura varia entre mínima de 25 graus e a máxima de 32 graus. Mix. Olha só, o garimpo ilegal devastou em 2023 uma área de 1.410 hectares, o equivalente a 4 campos de futebol por dia em terras indígenas, de acordo com o levantamento do Greenpeace Brasil. As maiores ocorrências foram verificadas nas terras Yanomami, Iapó e Munducuru, principalmente na área Quiapó, no Pará, que sozinha perdeu 1.019 hectares por causa da atividade exploratória. Vamos aos detalhes com Odinei Araújo. Além de perder 1.019 hectares no ano passado, imagens de satélite mostram que a terra indígena Caiapó já tem 4 aldeias diretamente afetadas pelo garimpo ilegal. Já o território Yanomami teve 238 hectares abertos em 2023, apesar da intensa atuação desde que o governo Lula decretou emergência de saúde no local. As imagens indicam um pico de atividade garimpeira em janeiro, uma queda drástica em fevereiro do ano passado, após a intervenção estatal, e novos picos em março e em outubro de 2023. Por sua vez, a terra indígena Munduruku, também no Pará, perdeu 152 hectares e aparece com 15 aldeias sitiadas pelo garimpo ilegal. As imagens de satélite revelam que a proximidade dos garimpeiros é alarmante. Esse levantamento consta em um estudo feito pela organização não governamental Greenpeace Brasil, que
atua como uma rede internacional com o objetivo de promover a preservação do meio ambiente e a proteção da biodiversidade. De acordo com o estudo, no total o garimpo ilegal devastou apenas em 2023 uma área de 1.410 hectares. Esse volume corresponde a 4 campos de futebol sendo abertos por dia. Para o professor de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, esses dados revelam os danos imediatos causados pelo garimpo. Mas não é só isso. Isso demonstra que o garimpo ele é devastador, no sentido mais plural da expressão. Ele devasta o território, ele devasta a saúde das pessoas, ele devasta a cultura local, ele devasta as relações sociais construídas secularmente, quando você começa, por exemplo, a corromper lideranças indígenas, grupos indígenas em troco do vil metal. E o mais importante, ao final e cabo, a região fica destruída, fica devastada e não deixa nenhuma riqueza no local. O professor da UFAM, Luiz Antônio Nascimento, lembra de regiões do Brasil que foram exploradas pela mineração e que hoje são as mais pobres ou nada têm, apesar da riqueza gerada pela mineração. Olha aqui para Presidente Figueiredo, do nosso lado. Nós temos estrada asfaltada e temos mineração. Em que Presidente Figueiredo, nos últimos 40 anos, se tornou melhor por ter uma estrada asfaltada e por ter mineração? Qual é a IDH de Presidente Figueiredo, o Índice de Desenvolvimento Econômico e Social de Presidente Figueiredo, comparado com os outros municípios do estado, que não têm extração mineral? Eu acho que se a gente não tiver clareza desses elementos, a gente vai continuar achando que talvez a mineração pudesse salvar alguém. Não vai salvar ninguém, pelo contrário. Ainda conforme o estudo, cada hora que passa com os garimpeiros dentro dos territórios indígenas significa mais pessoas ameaçadas, uma porção de rios destruídos e mais biodiversidade perdida. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para 6 horas e 54 minutos, você no melhor mix do Brasil. Olha, servidores técnicos da UFAM e mais 27 universidades federais entram em greve por melhores salários. Vamos saber mais detalhes e informações com Nathalie Moraes. Em meio à negativa do governo federal em reajustar o salário da categoria de técnicos administrativos em educação, que estão com o salário defasado desde o governo Dilma, os servidores federais da Universidade Federal do Amazonas, representados pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Superior do Amazonas, deflagraram greve durante uma assembleia extraordinária. A votação foi unânime e a principal reivindicação é o reajuste de salário desses servidores, além da implantação do ponto eletrônico que já está em funcionamento na Universidade Federal do Amazonas, como explica Diego Esquinelo, o coordenador do Sintezam. E agora a universidade está no processo de implantação do controle eletrônico de frequência. O registro via uma plataforma do governo que é o SOGOV. E nós temos muitos colegas que não receberam treinamento adequado por parte da universidade, colegas que são mais idosos, que não têm essa prática com o computador, por exemplo, e tem dificuldade, tem que se deslocar, subir ladeira, subir escada. Até o momento, 28 universidades e institutos federais de todo o Brasil já iniciaram uma onda de greves, lideradas pelos servidores técnicos que reivindicam melhores condições de trabalho e também a valorização salarial. A indignação dos servidores é direcionada principalmente à demora do governo em responder às propostas apresentadas pelas entidades representativas. A falta de diálogo e a ausência de negociações efetivas têm sido temas recorrentes das falas desses servidores. Em todos os aspectos, as negociações não avançam, como explica o coordenador do sindicato, Eurico Souza. A própria questão da reforma do ensino médio.
que eles avançam, fizeram algumas mudanças, mas não revogaram. O decreto que trata sobre as nossas carreiras, né, que nos proíbe de progredir. Por exemplo, hoje, antigamente, se eu esquecesse de pedir a progressão, né, podia passar até 4 anos. Daí eu pedi a progressão, eu recebia as 2 progressões, que a cada 2 anos a gente tem direito a uma. Hoje não. Enquanto as greves se intensificam, o futuro das negociações e o desfecho desse movimento permanecem incertos. Isso porque, na última reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente, que discutiu o reajuste salarial para os servidores públicos federais, nada ficou decidido pelo governo em relação ao incremento dos vencimentos desses estatutários. Agora, com o calendário apontando apenas para o mês de junho, com a próxima rodada de negociação, ainda sem data definida, as entidades representativas dos servidores continuam sem nada para comemorar. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora são 6 horas e 57 minutos. Você no melhor Mix do Brasil, conferindo agora tempo e temperatura para hoje com ela, Cíntia Blink. Previsão do tempo. Eu vou já saber o tempo, só um momento. Tempo e temperatura para hoje à noite, tá, Cíntia Blink? Carlão, você me bota numa situação. Então tá, 6h58, você no melhor Mix do Brasil. Vamos saber do Rio Negro. Mix. Olha só, o Rio Negro subiu mais 4 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível das águas no Porto de Manaus para 22 metros e 76 centímetros acima do nível do mar. Agora 6 horas e 58 minutos, você no melhor Mix do Brasil e você pode participar do 18 horas, hein? É só você acionar aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592. Tá valendo a sua participação aqui em 100,7. Economia. Também vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em baixa de 0,7%, cotado a R$ 4,97. O euro fechou em baixa de 0,07%, cotado a R$ 5,43. O Bitcoin fechou em baixa de 1,05% aos R$ 356.798. E o Ibovespa fechou em alta de 1,35% aos 127.826 pontos. Agora 6h59. Mix. 7 horas e vamos direto ao editorial. Editorial 18 horas. Mais uma vez o Amazonas se mantém no topo dos 5 piores estados do ranking de mortes violentas no país. Com 1.346 registros e índice de 34,1 casos por 100 mil habitantes, o estado ficou em 5º lugar em 2023. Os dados são do Monitor da Violência, uma parceria entre o G1, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Com 1,5% da população, o Amazonas registrou 3,4% do total de mortes violentas no Brasil. O estado registrou uma redução de 1.432 casos em 2022 para 1.346 em 2023, 86 a menos, com queda de 6%. A redução ocorreu em 21 estados. Apesar da pequena melhora, o Amazonas, como o país, ainda tem um dos maiores índices mundiais de homicídios e grandes desafios no combate à violência. No ano passado, foram registradas em média quase 4 mortes violentas por dia no estado. Ainda mantemos índices muito altos acima da média nacional. E o dia a dia da população, principalmente a que mora nos bairros mais distantes, ainda está longe de ser considerado um bairro seguro. 18 horas. 7h01, Cíntia Blink, boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Você ouviu
18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.